dos fatos que impactam a sua vida e de tudo o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. Análise política, econômica, cultural e esportiva, prestação de serviços, trânsito em tempo real e o dia a dia da UFMA. Jornal Rádio Universidade. Segunda a sexta, 7h10 da manhã, na Universidade FM. Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Luís, vacina Pneumovinte está disponível nas unidades básicas de saúde. Imperatriz, julgamento de acusada por envenenamento de ovo de Páscoa acontece nesta segunda. Polícia Civil apura a morte de jovem durante transmissão de jogo no Tibiri. Operação intensifica a fiscalização e prende foragido na capital. Polícia investiga a morte de advogado. Enem 2026. Hoje é o último dia para pagar a taxa de inscrição. Governo Federal testará o uso de canetas emagrecedoras no SUS. Ministério Público aciona presidente da Câmara de Buriticupu por supostas irregularidades. Política com Felipe Clã. Alguém ouviu uma palavra da deputada Detinha afirmando apoio à Braide em Santo Amaro? Economia com Wagner Matos. Redução da Selic e a taxa de juros. Hoje tem concursos e oportunidades. Tem boletim da Copa com Paulo Pellegrini. Os jogos desta segunda e um resumo do fim de semana. No Rádio Opinião tem entrevista sobre a Semana de Meio Ambiente 2026. A gente vai conversar com o professor da UFMA, Arkley Bandeira, e a graduanda em Oceanografia, Miriam Fernanda Souza. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, Mayra, dia 22 de junho de 2026, hoje, Dia Mundial do Fusca. Dia do orquidófilo, aquele que admira, coleciona e cultiva orquídeas. Também hoje é dia do aeroviário. Dia do economiário, funcionário empregado da Caixa Econômica Federal. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h16. Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você pode acompanhar a gente em www.universidadefm.ufma.br. Estamos também diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Baixe o nosso aplicativo gratuitamente no nosso site. Em O Imparcial, a manchete é: eleições 2026, Roberto Rocha sinaliza candidatura ao governo do Maranhão e acirra disputa no campo da direita. A possibilidade de o ex-senador Roberto Rocha disputar o governo do Maranhão nas eleições de 2026 não está descartada. Após a decisão de Laésio Bonfim de abandonar a pré-candidatura ao Palácio dos Leões para concorrer ao Senado Federal, Rocha admitiu publicamente que pode assumir a missão de representar o campo conservador na corrida ao Executivo Estadual, caso essa seja a definição do Partido Novo. Destaque também, Mayra, em um imparcial. Rosiana diz que recuperação da saúde será decisiva para a eventual candidatura ao Senado. Olha, tem acidente, viu? Cresce o número de vítimas com invalidez permanente após acidentes de moto no Maranhão.
7.000 vivem com doenças inflamatórias intestinais no Maranhão. Emissão de CIP-TEA e denúncias no PROCON migram para a app Maranhão Digital. O maranhense precisa de cadeira especial. Para o maranhense Marcos, de 26 anos, o esporte se torna a definição da superação e paixão natural de Tutóia. A trajetória do jovem atleta é moldada pela resiliência, mesmo com mãe e irmã também deficientes. O jogador segue em busca de um sonho, né? Sem abrir mão do cuidado com os seus parentes. É isso aí. Também, aliás, em Jornal Pequeno, o destaque nesta segunda-feira, no Jornal Pequeno, cadê o Jornal Pequeno? Está aqui. Na manchete de hoje é Tribunal de Justiça do Maranhão e CNJ, Conselho Nacional de Justiça, entregam registro imobiliário definitivo do território quilombola de Alcântara. A ação conjunta, que também envolveu a Justiça Federal e diversos órgãos, garante segurança jurídica às comunidades quilombolas de Alcântara após 40 anos de lutas. Ainda como destaque em Jornal Pequeno, Mayra. Espaço Plural será vitrine da diversidade na Feira do Empreendedor 2026. Também aqui, para finalizar, jornal, para finalizar não, ainda tem. Polícia Federal vai investigar alerta falso da Defesa Civil após invasão hacker. Governo fixa em 5,1 mil novo piso nacional do magistério. Advogado é morto a tiros enquanto assistia jogo da seleção em Santa Luzia do Paruá. E, para finalizar, Maranhão tem segunda maior queda do Brasil em analfabetismo entre quem tem mais de 15 anos. Esses são os destaques dos principais impressos nesta segunda-feira, abrindo a semana Mayra Nogueira. São 7h20. Agora vamos para o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21, agora aqui as primeiras informações do trânsito. Estamos com o mapa do Waze.com aqui, você acompanha pelo YouTube da 106, também no nosso site BR-135, aqui na entrada e saída de São Luís, via lado aqui do aeroporto Marechal Ruda Cunha Machado, trânsito na entrada e saída, né, como todo mundo já sabe, muito demandado. Da mesma forma, na outra ponta da BR-135, aqui na área Itaquibacanga, pela barragem do Bacanga, já trânsito e tem acidente, viu? Antes de chegar aqui na entrada da área Itaquibacanga, ali por volta, ali em meio ao anel viário, né? Tem acidente por ali, é o que diz aqui o Waze.com. Algumas partes da Avenida Getúlio Vargas, aqui no Monte Castelo, aqui, passando ali em frente o IFMA, Monte Castelo, trânsito intenso no sentido centro, neste momento, aqui em São Luís. As demais vias, aparentemente, trânsito tranquilo, né? Na Avenida Jerônimo de Albuquerque e também na Avenida dos Franceses, parte dela, grande parte dela, fluindo, já chegando aqui, enfim, com o cruzamento lá no Monte Castelo. O trânsito está bem complicado por lá agora. Borges já está na linha, Mayra? Borges, bom dia, já está por aqui. Bom dia, então, Borges.
Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Adalberto, a gente fala de um trecho específico da Jerônimo de Albuquerque, a gente fala ali do bairro Coafuma, esse trecho da via. Começa a semana nesse horário, agora pela manhã, volta 7h23, esse trecho da via, então, começando a semana, da mesma forma que os demais principais corredores da capital, quando o registro mais intenso nesse momento, ele se dá no sentido centro, e dessa forma acontecendo agora, pela manhã, nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, a altura do bairro Coafuma, sentido aí elevado do trabalhador, deslocamento para o centro. Para o condutor que faz o movimento inverso, nessa mesma altura, segue para o bairro, se desloca para o bairro, o registro, o número considerável de veículos, mas o trânsito ele segue fluindo nessa altura da via, nos dois sentidos, não há alterações que comprometam a fluidez. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. Quem quiser mandar também mensagem, está aqui, 99217-2647 é o nosso WhatsApp. Vamos para o noticiário, Mayra. Notícias da cidade. Borges, começando aí com vacinação, Pneumo 20, está disponível nas unidades básicas de saúde da capital. Isso, Adalberto, São Luís já conta com a vacina, a Pneumo 20, está em todas as unidades básicas de saúde aqui de São Luís, aqui da capital. O imunizante, a gente lembra, ele ajuda a prevenir doenças graves causadas pelo pneumococo, como pneumonia, meningite e otite. A vacinação, ela segue as regras do Programa Nacional de Imunizações. O intuito tem aí como objetivo reforçar a proteção da população mais vulnerável, proteção que reduz internações e complicações de saúde. Nesta primeira etapa, tem um público específico. A dose ela é destinada a crianças menores de 5 anos e povos indígenas acima de 5 anos, sem histórico de vacinação pneumocócica. Também idosos acamados ou que vivem em instituições de longa permanência, também pacientes com condições especiais atendidos pelos centros de referência para imunobiológicos especiais. Para receber a vacina, o acesso à vacinação, a Pneumo 20, é necessário procurar uma das unidades básicas de saúde, apresentar documentos de identificação, também apresentar de vacinação. Antes da aplicação, as equipes elas vão fazer a verificação do histórico vacinal de cada paciente. A expectativa é de que a Secretaria Municipal de Saúde é de ampliar essa proteção contra infecções pneumocócicas, mas segurança para crianças e idosos, também para pessoas com condições clínicas especiais. Portanto, então, São Luís já dispõe da Pneumo 20, pode ser buscada aí a vacina nas unidades básicas de saúde aqui da capital. Adalberto, Mayra. Borges, Imperatriz tem julgamento de acusada por envenenamento de ovo de Páscoa que acontece hoje, segunda-feira. A Justiça realiza no dia de hoje o julgamento de Jordélia Pereira Barbosa. Ela é acusada de envenenar um ovo de Páscoa, que provocou a morte de 2 crianças e deixou a mãe dessas 2 crianças em estado grave. O julgamento acontece em Imperatriz, acontece nesta segunda-feira. A gente lembra, esse caso foi em abril do ano passado, abril de 2025, e após consumirem um chocolate, a Miriam Lira e os filhos, o Luiz Fernando de 7 anos e a Evelyn Fernanda de 13, passaram mal, então foram levados a uma unidade hospitalar, ao hospital, e o Luiz Fernando morreu no dia seguinte. A Evelyn ela ficou internada por 5 dias, mas também não resistiu. A Miriam também foi internada em estado grave, chegou a ser entubada e sobreviveu. De acordo com a Polícia Civil, a Jordélia ela é apontada como a autora do crime, foi presa um dia após o fato e segue detida desde então. A defesa apresentou recursos durante a tramitação do processo, mas o julgamento foi mantido. A família das vítimas agora aguarda a decisão do Tribunal do Júri. Repito, julgamento de Jordélia Pereira Barbosa está marcado para esta segunda-feira, vai ser em Imperatriz. Adalberto, Mayra. Borges, esse caso aí que repercutiu bastante, inesquecível, né? Inclusive de grande repercussão nacional, esse caso de envenenamento, né? Através de ovo de Páscoa. Isso aí foi um caso horrível que aconteceu aqui
e jogou mais uma vez aí o Maranhão no grande noticiário nacional, né, de uma violência inimaginável, né, matando criança, enfim, que coisa terrível. Olha, o noticiário segue pesado, viu, Borges? Polícia Civil apura morte de jovem durante transmissão de jogo. Isso aconteceu no Tibiri. O que foi que aconteceu, Borges? Adalberto, a Polícia Civil segue com as investigações sobre o assassinato do Jefter da Silva Pereira. Crime ele foi registrado na noite da última sexta-feira, foi no bairro de Tibiri, que é zona rural aqui de São Luís. Esse jovem Adalberto, ele assistia a partida da seleção brasileira em uma residência, estava junto com outras pessoas quando criminosos invadiram o local e efetuaram vários disparos. O Jefter, ele foi atingido por um desses tiros, foi socorrido, levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi sepultado no dia de ontem e outra pessoa também foi baleada em meio a essa situação. Recebeu atendimento médico, familiares e amigos informaram que o jovem que morreu, ele participava de um projeto social, o projeto Sonhos de Quebrada, não tinha nenhuma ligação com algo diferente nesse sentido. O projeto ele era voltado para ações com jovens da comunidade, atuava junto a jovens da comunidade. Agora, a Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa busca identificar os responsáveis, também esclarecer a motivação desse crime. Adalberto, Mayra. Borges, agora falando da operação que intensifica a fiscalização e prende um foragido na capital. Operação realizada neste fim de semana, nesse sábado, as polícias civil e militar, em mais uma etapa da Operação Vaga Livre aqui em São Luís. Ação que a gente lembra tem o intuito de coibir irregularidades praticadas por flanelinhas em áreas públicas. As equipes atuaram principalmente na Avenida Litorânea e no centro histórico da capital. Esses locais normalmente registram queixas de motoristas, queixas sobre cobranças indevidas, intimidações, extorsões. E durante, então, as abordagens, os policiais localizaram e prenderam condenado por tráfico de drogas. Ele estava com mandado de prisão em aberto. O suspeito ele foi levado para o plantão central das Cajazeiras, onde foram adotados os procedimentos legais e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa operação ela busca proteger a população e retirar também das ruas pessoas que utilizem essa atividade para praticar crimes ou ameaçar motorista. A operação aí, Vaga Livre. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, vamos para o break. A gente volta em seguida com Felipe Clã e Política aqui no Jornal Rádio Universidade. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32 agora. Felipe Clã já está com a gente para iniciar a semana, claro, falando de política. E lembrando, Felipe, toda segunda-feira está aí com a coluna à parte, falando sobre política aqui no cenário local, no Jornal Imparcial, né? A coluna do Clã nas segundas-feiras. Felipe, seja bem-vindo, bom dia. Bem-vindo, Felipe, bom dia. Boa semana. Bom dia, Adalberto. Uma boa semana para nós. Tem jogo, hein? Começando lembrando aqui que alguém acertou o placar, né? A nossa Mayra acertou, 3-0. 3-0, né? Foi. Ela nem lembrava, Felipe. Mas se daqui se fosse para ganhar o dinheiro... Eu acho um crime.
Dessa vez eu não acertei, mas também não teve aposta, graças a Deus. O Paulo Pellegrini acertou. Quem acertou aqui foi Paulo Pellegrini, 3-1. Eu quase acerto, eu botei 3-0, né? Assim, a gente não acerta em tudo, Eu né? também, porque foi 3-1, na verdade, né? Foi 3-1. Na verdade, foi 3-1, perdão. Mayra, Mayra, tu acertou. Quase que escorrego, acertando, mas quem acertou, na verdade, foi Paulo Pellegrini. Mas, assim, o que ele está falando é o que a gente falou no jornal. Sim. Paulo foi aqui no nosso grupo interno, aqui, enfim, mas você falou naquele dia que foi 3-0, acertou, portanto. 3-1. 3-1. Aqui no jornal, portanto, foi Mayra que acertou. Mas aqui quem vem para jogar certo é Felipe Clã. Felipe, tivemos aí algumas evoluções, né? Se é assim que pode se dizer, na política local, claro, né? O final de semana aí ficam 2 dias e a galera pronta, viu? A galera pronta e teve apoio, existe a coisa, teve ou não teve apoio a Braide aí, do grupo de Detinha, grupo de Josimar, enfim, vai falar também sobre o Roberto Rocha, né, que está nessa possibilidade de entrar nesse jogo. Tem Felipe Clã também, que eu acho que vai anunciar que vai ser candidato ao Senado. Enfim, as cartas do baralho, né? Na verdade, não é o Felipe Clã, é o Felipe Camarão, né? Eu todo santo dia, Mari Borges, a gente tem visto o nosso querido Adalberto querendo me colocar na política, né? Eu não sou da política, eu estou em volta da política, entendeu? Nunca conseguiram me puxar para dentro, né? Alguém tem que ser lúcido nessa história, minha cara Adalberto. Mas vamos lá, Felipe, eu vou parar. Olha, e final de semana divertido, né? Eu particularmente não sei se é divertido, porque eu passo o tempo todo trabalhando, né? Esse povo inventa, né? E eu que tenho que trabalhar para filtrar todos esses processos, apurar. Entre esses cortes e recortes, que é o que a gente está vivendo, e narrativas, porque de concreto não há nada, a não ser que Braide é candidato, Orleans é candidato, Felipe é candidato, né? Fora isso, tem os outros candidatos, com todo respeito, mas só vivemos de corte, né? Ou seja, e dos recortes. Falou uma coisa, está presente, eles vão lá, recortam e botam como eles querem, que as pessoas entendam o processo, nunca para esclarecer, sempre para tumultuar. A questão que eu estou falando é que esse final de semana foi aniversário de Santa Amaro, linda Santa Amaro, né? A Detinha, que tem votos lá, que apoiou o prefeito, né? Inclusive, ajudou a eleger o prefeito, a verdade é essa, ela e o Josimar, esteve lá, né, um bolo imenso, como sempre, e o Braide e o Fufuca também estiveram, né? Eu tentei apurar qual é a relação do prefeito com o Fufuca, deve ser alguma relacionado à eleição, ou depois, o Fufuca deve ter dado alguma quadra, né, quando era ministro e tudo mais. Do Braide eu não consegui apurar com ninguém qual é a relação. Mas o que aconteceu? A Detinha fez um discurso, né, diga-se de passagem, está muito preparada na fala, dizendo que aquele palanque era um palanque de compromissos, mas por situação. Ela não falou nada de eleitoral, não falou que apoia A ou B ou C, até porque ela tem o grupo político dela que ainda vai estar se colocando, se deixarem, né, se forças ocultas permitirem, porque nós sabemos que o Josimar, né, pode a qualquer momento ser decretado a prisão do Josimar, e me parece que eles estão tentando evitar confrontos maiores. Mas a questão é que pegaram este recorte e colocaram como apoio, né, da Detinha, ou então criando aquele estágio de pressão que nós vivemos já há mais de 2 anos, né, dizendo que, olha, vai ter, né, o Braide vai ter o apoio. Legal, vamos terminar esse negócio de apoio, já está na hora de começar a discutir com a população, né? Inclusive a população de Santa Amaro
né? Não é ir para lá e ficar batendo em A ou B, é dizer como, quando e por que vão estar fazendo os projetos ali em Santa Amaro, que é fabuloso, é lindo, uma população querida, entendeu? Tivemos o prazer de passar o ano novo com aquela população, que comunidade genial, precisa ser respeitada. Mas é isso, o pessoal vai, né, para fazer a política pequena, né? A política grande, que é a política pública, eu não escutei em nenhum momento de nenhum discurso que nós estávamos lá. Ou seja, Josimar ainda não declarou apoio a Braide e nem a Orleans. Do Felipe, eu não sei como estão essas negociações, nem vimos eles juntos. Mas lembrando, Josimar é um hábil negociador, sabe como ninguém jogar na política, meu caro Adalberto. Tudo hoje vai parar no Instagram, né? O recorte de vídeo acaba sendo, claro, ali a verdade primeira, né? Depois a gente vai ver, tem outras coisas, tem os detalhes. Felipe, falando agora aqui sobre Fufuca, quem é esse pedinte oculto de Fufuca? Olha, o Marcos Brandão, mais uma vez, ressurgiu, né? Que ele está lá coordenando a campanha do filho dele, que é legítimo, que é a única coisa que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes não vão poder retirar, né? Já tiraram ele do cargo porque é parente, aquela coisa, inclusive retiraram o jornalista, amiga nossa, né? Jaqueline Hillen, um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida, porque ela é mãe da esposa do Orleans. Eu não sabia que sogra era parente, né? E veja, né, uma história muito mal contada, e até hoje não foi julgado o recurso da Jaqueline, né? Lamentável esse abuso. Mas o Marcos Brandão foi a público falar sobre a saída, né, sobre a tentativa de manterem o Fufuca no Grupo Orleans. Parece que o Fufuca estava decidido, né? Tem muitas narrativas, então nós não vamos julgar. O que nós vamos contar é o fato de que o Marcos Brandão falou que tinha, né, forças estranhas, né, pedintes ocultos. Ele não falou quem era, nós sabemos quem é, ele sabe quem é, Adalberto sabe quem é, Mayra sabe, né? Borges sabe. Agora, nós não vamos ficar falando porque nós não temos as provas, não é verdade? De que algo ou alguém, né, pediu ou exigiu, por alguma razão, que o Fufuca não ficasse com o Grupo Orleans. Tu sabe quem é, Adalberto? Eu vou ficar num silêncio eloquente, Felipe. Vamos passar agora para Roberto Rocha. Olha, essa possibilidade dele ir como pré-candidato ao governo, né? Ele lançou um vídeo aí ontem, se eu não me engano, falando dessa possibilidade, e ele falou que se tiver que ir, ele vai, né? Mas isso vai mudar alguma coisa no rumo da direita aqui do Estado, Felipe? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A direita vai com Roberto? Eu sei que o Flávio Bolsonaro, sim, ele vai com Roberto, né? Pela relação, né, de lealdade entre as partes. Não é só o Roberto, mas o Bolsonaro tinha uma relação muito, muito rica com o Roberto, né? E atendeu muitos projetos do Roberto para o Maranhão. Eu quero lembrar uma coisa, o Roberto, em todas as eleições, ele esteve presente e ele fez a diferença, tanto para o governo do Estado, como para o Senado, como deputado federal. Lembro que ele foi o único deputado federal que eu lembro até hoje que teve voto em todos os municípios, que fosse pouco, mas foi lembrado e votado em todos os municípios, ou seja, até municípios que ele não vai, que ele não consegue alcançar, porque ninguém consegue alcançar. Mas a questão é que o Roberto fez a leitura que o Laésio realmente é instável nos processos dele, né?
tentou se colocar primeiro como governador e o Braide vice. O Braide nem respondeu. Depois tentou se colocar como senador, né, por um projeto maior. O Braide nem respondeu. Ou melhor, respondeu com o Fufuca. A verdade é esta. Braide é Braide, né? Não adianta. Ele tem a política dele do jeito dele e ele quer ser governador sem estar dizendo que fez compromisso com nenhum político. Agora, Roberto Rocha, numa campanha, é um estrategista perigosíssimo. Será que nós vamos ter aí uma bagunçada no processo? Será que o Roberto atinge o Braide, que é de direita, mas não diz que é de direita e nem diz que é de esquerda? Será que vai bagunçar algum outro candidato? Porque que eu saiba, o Orleans não vai ter esse problema, porque ele já disse que o palanque dele é do Lula. Se o Lula quiser. Mas a grande verdade é que lá vem Roberto, né, sertanejo, bom comedor de costela de boi, como ele diz, para bagunçar. E eu vou lhe dizer, no segundo turno, Roberto vai ser fundamental para qualquer candidato, se no primeiro turno ele tirar o rumo do trilho eleitoral, meu caro Adalberto. É notável, viu, Felipe, o recall de Roberto Rocha, né? Ele sempre tem um percentual e é sempre lembrado. Poucos políticos aqui no Maranhão têm essa graça, né? Enfim, de ter esses votos independente do tempo, né? É uma coisa que vem aí antes dele, com certeza, né? Do pai, sem dúvida. Mas, Felipe, falando agora, indo lá para Imperatriz, né? O Grupo Brandão acredita no prefeito de Imperatriz? Sinceridade, eu acredito que eles podem até estar convivendo, mas o Grupo Brandão nem pisca, né? Porque sabe que ele está de olho no peixe e no gato. A verdade é essa. Agora, é lamentável, porque indiscutivelmente o prefeito de Imperatriz só foi eleito por causa do apoio maciço do Grupo Brandão, né? Poucos municípios teve essa ação tão integrada e tão presente do governador Carlos Brandão numa campanha. Foi realmente fantástico. Madeira, né, que era o grande articulador, mas o fato é que o prefeito apareceu para fazer um discurso do lado do Marcos Brandão, né? Sinceridade, eu não vi nenhuma emoção, nem na fala, nem nos olhos do prefeito de Imperatriz, que eu acho lamentável, meu caro Adalberto. Agora vamos ver se ele é uma pessoa que assina o nome dele e carimba as relações eleitorais. Se não for, vai ficar marcado como uma pessoa que sempre o meio eleitoral vai desconfiar. Meu caro Adalberto e Mayra. No peixe, um olho no peixe, outro olho no gato, né, Felipe? E não pisca, Não pode piscar. Felipe, para a gente finalizar, falando aí de pesquisa Datafolha, Lula vai ter um palanque no Maranhão ou mais de um, e o que isso vai resultar nessa matemática? Olha, matematicamente teve uma queda, né, por causa do negócio do filme lá, o Flávio teve uma queda de 7 pontos, que já era esperada, só que nós temos que lembrar que na próxima pesquisa, né, o Vocaro está no cangote do Jacques Wagner, do PT, do Lula, do Supremo Tribunal Federal. Se eles não conseguirem abafar até a próxima, o fato é que o PT também vai ter uma queda. Agora, entre as possibilidades e a perda, né, que a gente sempre deixa 5% de perda, podemos dizer que a eleição está hoje devidamente empatada, até porque está centralizada só no Flávio e no Lula.
Os demais candidatos não conseguiram decolar, não conseguiram sair, ou o discurso continua na mesmice de sempre, né? Quando não é ódio, é chatice, né? Agora, sem o palanque da família Brandão, você acredita que o Lula vai conseguir, pense bem, os quase 2% dos votos no Maranhão, que é fundamental para a campanha dele, como foi a última campanha? Os especialistas dizem que não. O calendário eleitoral está encerrando da pré-campanha. Vamos começar a campanha. O Flávio Bolsonaro ainda não veio para cá para assustar o Lula. Na hora que este rapaz vier para cá, principalmente na região de Tocantins, sul do Maranhão, e botar o povão, né, para gritar o nome Flávio, você vai ver como os lulistas vão ter que dizer para aquelas forças ocultas lá de Brasília que, olha, não dá, né? Nós botamos o candidato que vocês queriam, lá no PT, não é verdade? Mas nós não podemos ficar sem o palanque e o grupo e os prefeitos do grupo Brandão, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Grande Felipe, muito obrigado aqui pela análise. A gente espera você amanhã com mais política aqui no Jornal Rádio Universidade. Uma ótima semana. Vamos nós. Mara Nogueira, vamos agora para a Dica Saudável. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Dica Saudável. Incluir lanches saudáveis na rotina é uma forma simples de manter uma alimentação equilibrada e garantir mais energia ao longo do dia. Frutas, iogurtes naturais, castanhas, sanduíches integrais e outras opções nutritivas podem fazer parte dos intervalos entre as refeições principais. Escolher alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais contribui para o bom funcionamento do organismo e ajuda a evitar o consumo excessivo de produtos ultraprocessados. Confira agora alguns benefícios de lanches saudáveis nas refeições. Primeiro, eles ajudam a manter a saciedade ao longo do dia, evitando longos períodos sem se alimentar. Também contribuem para o controle dos níveis de energia, melhoram o desempenho nas atividades diárias e favorecem hábitos alimentares mais saudáveis. Por fim, fazer boas escolhas nos lanches auxilia na manutenção do peso, promove mais qualidade de vida e contribui para o bem-estar geral. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís. Com o tema Emergência Climática, Responsabilidade Fiscal e Justiça Socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente.
Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcma.tc.br. Participe! 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio: Rádio Universidade FM. Cotação do dólar e do euro. 7 horas e 53 minutos, cotação do dólar, a moeda teve queda de 0,17%, está cotada a R$ 5,16. O euro teve alta de 0,02% na cotação, R$ 5,92. Temos agora aqui Wagner Matos, ele chega, claro, para falar sobre economia, não é isso, Wagner? Bom dia! Muito bom dia, Adalberto, Mayra e meus amigos do jornal Rádio Universidade. Satisfação aí em vê-los todos. Bom dia. Satisfação e bom dia, Wagner Matos. Falar hoje sobre redução da Selic, a taxa de juros, né? Como é que está isso? Adalberto, a gente teve aí recentemente a redução de mais 0,25% ponto percentual na taxa Selic. Foi a terceira consecutiva. E agora nós estamos no patamar de 14,25% ao ano. É um nível ainda muito elevado para nós, mortais, trabalhadores e empreendedores. Então, essa taxa ainda continua atrapalhando e contribuindo excessivamente para o nível de endividamento e inadimplência da população brasileira. Lembrando, Adalberto, que o nível de endividamento e inadimplência está batendo recorde. A gente nunca chegou nesse nível tão elevado. O endividamento chega a bater a 52%. E a inadimplência, ela começa já a atingir a família no patamar um pouco acima de 80%. Meu amigo, é muita coisa, muita gente enrolada por causa das consequências da inflação, a baixa do consumo e aí a desvalorização da nossa moeda. E o principal é a taxa de juros. Quando a gente tem essa taxa de juros muito elevada, o crédito fica escasso, ele some. A instituição bancária que possibilita dar um empréstimo, ela acaba cobrando uma taxa bem mais forte e elevada do que a que a gente tem hoje na taxa Selic, que é a taxa oficial. E tudo isso é para evitar que essas instituições fiquem com risco de calote, mas mesmo assim elas estão registrando em seus resultados trimestrais que o nível de inadimplência está elevado. E aí, Adalberto, fica muito difícil para o trabalhador aí controlar a sua receita, as suas despesas diante de um cenário desse. E o empreendedor, então, meu amigo, ele não consegue fazer milagre, porque ele está lá de portas abertas, toma dinheiro caro para investir na sua infraestrutura, contrata mão de obra, compra mercadoria, e aí ele tem esse cenário meio caótico, porque quem vai se arriscar a fazer compra de produtos e serviços nesse patamar de juros elevados?
E aí o nosso empresário fica lá olhando, esperando que aconteça alguma venda para que ele possa sobreviver nesse meio do empreendedorismo. Wagner, me ocorreu aqui, né, do ponto de vista do cidadão comum, enfim, as pessoas que estão ali no dia a dia, né, para fechar o mês, questões relacionadas a essa taxa de juros que vai mexer com uma série de coisas, né, cartão, enfim, o preço das coisas. E me ocorreu agora que estamos numa Copa e muito provavelmente muitas pessoas estão fazendo apostas. E essas apostas, com certeza, elas vão ter ali no final disso tudo, desse campeonato, dessa história, né, algum impacto justamente na manutenção das famílias, claro, obviamente, muito obviamente, deixando ainda mais esse quadro ainda pior, né? Exatamente, Roberto. Isso aí é um problema que aconteceu aí nesses últimos anos recentes, o impacto das bets na vida do trabalhador comum, que fica aí na esperança de fazer um dinheirinho fácil, acaba, vamos dizer, contribuindo com gasto dinheiro da sua despesa. Ele deixa de estar pagando suas contas mensais das suas despesas dentro de casa para aventurar um pequeno ganho, uma ilusão de que ele vai faturar e aí quitar as suas dívidas, melhorar o seu patamar. Tanto que não é verdade que a gente tem aí as loterias oficiais do governo, como a Mega Sena, a Quina e tal, e estão perdendo para essas bets, porque o faturamento delas não estão, vamos dizer, no mesmos patamares que a gente tinha antigamente, quando não existiam as bets. E as bets, Adalberto, e elas estão, querendo ou não, aproveitando esse cenário, tendo o seu lucro. O governo também tem uma grande parcela na arrecadação, porque a tributação é alta, certo? Mas ele também está faturando o governo. Mas é necessário ter aí, colocar na balança se realmente vale a pena continuar com esse tipo de setor que acaba afetando a economia e principalmente prejudicando aquele trabalhador comum que não tem esse esclarecimento ou esse acompanhamento de como funciona a nossa economia e o efeito no seu salário, né, no seu rendimento. Ainda mais que a gente tem aí também, Adalberto, um outro fator que acaba prejudicando isso, são aqueles que são trabalhadores informais. Então, mesmo os trabalhadores formais, informais, todos eles acabam sentindo esse impacto do crédito escasso, a taxa de juros elevada, e aí outros acabam entrando nesse caminho aí totalmente equivocado de fazer um dinheiro fácil através das apostas, das bets, né? É uma preocupação a mais. Wagner, muito obrigado aqui pela sua presença. A gente espera você na quinta-feira com mais análise da economia aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia e uma ótima semana. Eu que agradeço, meu amigo. Um grande abraço para você, para a amiga Mayra e para o meu amigo Borges. Uma boa semana a todos. Um abraço aí para todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu, Wagner. E Mayra Nogueira, vamos agora para o Rádio Ciência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Estudo da UEMA aponta mais de 80% de perda de florestas contínuas na Amazônia Oriental. Você sabe o que são El Niño e Laninha? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM.
O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Estudo da UEMA aponta mais de 80% de perda de florestas contínuas na Amazônia Oriental. As informações com Bruno Goulart. Uma região que abrange partes do Maranhão, do Pará e do Tocantins perdeu a maior parte de florestas contínuas em 3 décadas e meia. O local é conhecido como Centro de Endemismo Belém, uma área da Amazônia que abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Um estudo da Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, analisou imagens de satélite e dados de campo entre os anos de 1985 e 2020. A pesquisa foi coordenada pelo professor do Departamento de Geografia da UEMA, Luiz Jorge Bezerra da Silva Dias. Ele explica o que é um centro de endemismo. Centro de endemismo é uma região biogeográfica ou ecológica em que nós encontramos uma diversidade muito grande de seres vivos catalogados pelos diversos estudos científicos e que nessas áreas nós encontramos uma quantidade muito grande de espécies que não existem em outra parte do mundo, tá? Então o endemismo é justamente isso. Ele é um fator ecológico e biogeográfico que condiciona, não um fator necessariamente, mas é uma condição biogeográfica e ecológica que acaba por abranger espécies que não acontecem em outras áreas do mundo. Entre 1985 e 2015, as florestas da região tiveram uma redução de 37,7%. No mesmo período, as áreas de pastagem cresceram 211%, confirmando a pecuária como principal atividade, ocupando o espaço antes florestado. A maior mancha contínua de floresta, que em 1985 tinha mais de 119 mil quilômetros quadrados, caiu para pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados em 2020. A pesquisa também mostrou que o número de fragmentos de floresta aumentou, mas isso não é uma boa notícia. Os pedaços de mata ficaram menores e mais distantes uns dos outros. O tamanho médio caiu de 30 hectares para 17 hectares, e a distância entre eles aumentou 250%. Isso dificulta o deslocamento de animais e plantas entre as áreas de mata, isolando a biodiversidade. Então, quando você olha para o Maranhão, que perdeu 75% das suas coberturas nativas somente nos últimos 40 anos. Quando você olha, por exemplo, para o Pará, que perde 60% das suas coberturas nativas, o leste do Pará. E quando você olha também para o estado do Tocantins, tá? Ali o pedacinho do Bico do Papagaio, que perdeu praticamente 90% das suas coberturas vegetais nativas, você suprimiu habitats, ou seja, locais favoráveis à habitação, à ocupação por uma diversidade imensa de seres vivos, que compõem a flora, que compõem a fauna e que compõem também a diversidade de micro-organismos, fungos, dentre tantos outros seres vivos existentes naquele território. A ocupação dessa parte da Amazônia se intensificou a partir dos anos 1950, com grandes projetos de integração nacional. Estradas, ferrovias e a usina hidrelétrica de Tucuruí abriram caminho para a ocupação do território. A intensificação das ações humanas na região teve entre seus efeitos o que os pesquisadores chamam de efeito de borda. Quando a floresta é cortada em pedaços menores, as bordas ficam mais expostas ao sol e ao vento, o que facilita o surgimento de queimadas e incêndios. O estudo aponta que a reversão desse quadro depende de fiscalização mais rigorosa, respeito à legislação ambiental e da criação de corredores ecológicos que reconectem os fragmentos de floresta ainda existentes. Enquanto isso não acontece, a ciência teme a chegada do ponto de não retorno, a partir do qual as mudanças causadas pelo aquecimento global e pela mudança climática se tornam irreversíveis. A pesquisa identificou um aumento de 2,5 graus na temperatura da região. Menos floresta, menos biodiversidade, nós temos um gatilho pronto para que aumentem as temperaturas de todo esse território e que o próprio estudo, consequentemente, foi uma coisa que nós já fizemos recentemente, inclusive saiu publicado em livro, que nós tivemos um aumento de até 2,5 graus
e um ressecamento, quer dizer, uma diminuição dos dias chuvosos na média de 190 para 150 dias por ano com chuva. Ou seja, quando nós temos o aumento da temperatura, chegando a 2,5 graus, tá, na média, e uma diminuição da chuva, significa dizer que você tem um estoque muito forte de calor que não consegue ser arrefecido, não consegue ser diminuído dentro do contexto desse território. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas de restauração florestal e de proteção mais efetiva nas unidades de conservação e terras indígenas da região. O trabalho foi publicado na revista Caminhos de Geografia. Bruno Goulart, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E no El Niño e Laninha, você já ouviu falar? Os nomes vêm do espanhol e têm origem religiosa. Pescadores do Peru e do Equador notavam, todo fim de ano, a chegada de águas mais quentes na costa, bem na época do Natal. Por isso, batizaram o fenômeno de El Niño, em referência ao menino Jesus. Laninha veio depois, como nome dado à fase oposta, a do resfriamento das águas. Mas isso não é só uma curiosidade de pescador. São duas faces de um mesmo fenômeno climático que altera a interação entre o Oceano Pacífico e a atmosfera, mudando ventos, chuvas e temperaturas no planeta inteiro. É o clima se reorganizando em escala global. E São Luís também sente esse tipo de instabilidade na pele. Em maio deste ano, um princípio de tornado destelhou casas em bairros como São Cristóvão e Tirirical. E no dia seguinte, moradores registraram uma nuvem funil no céu da Ponta da Areia. Segundo especialistas da UEMA, o fenômeno não chegou a se transformar em tromba d'água, mas mostrou como a capital está cada vez mais sujeita a esses extremos. Não dá para dizer que El Niño ou Laninha causaram aquele episódio específico, mas o pano de fundo é o mesmo, um clima cada vez mais instável e imprevisível até nos trópicos. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão apoiou a revitalização do acervo do artista Beto Bittencourt. O projeto Viva, Teatro de Bonecos e Biblioteca Mário Meirelles, Cultura, Leitura e Identidade para Transformar, restaurou os 300 bonecos teatrais e modernizou a biblioteca com 3.000 títulos, além de criar uma plataforma digital interativa com recursos de acessibilidade. Alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado para Altas Habilidades de São Luís visitaram o espaço, participaram de contação de histórias com bonecos de fantoche e conheceram a obra do artista, que é referência do teatro de animação maranhense. A iniciativa faz parte do edital de apoio a acervos museológicos, históricos e culturais do Maranhão, que aprovou 11 propostas com investimento total de R$500 mil. O projeto também prevê oficinas de confecção de bonecos e criação textual a partir de julho. FAPEMA, fortalecendo a cultura e a memória do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence.
De volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106, 8 horas 12 minutos. Agora trazendo o Borges Júnior para trazer mais informações do noticiário. Borges, voltando ao noticiário policial, polícia investiga morte de advogado. O caso da morte do advogado Igor Albert Barbosa Lima, polícia investigando esse caso. Ele tinha 45 anos e foi encontrado morto, sem vida, nesse domingo. O corpo estava no residencial Pinheiros, na Coama, aqui em São Luís. Corpo que foi localizado por familiares nas primeiras horas do dia. O corpo estava dentro do imóvel. Equipes da perícia criminal, as equipes foram acionadas, realizaram os procedimentos técnicos no local. Em seguida, o corpo ele foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML aqui da capital, e o Igor Albert Barbosa Lima, a gente lembra, ele era advogado, era marido da ex-secretária de Estado do Planejamento, a Cíntia Mota, e até o momento não há informações oficiais sobre as causas da morte, caso ele segue em apuração. Adalberto, Mayra. Borges, continuando as informações, falando agora sobre o Enem 2026. Hoje é o último dia para pagar a taxa de inscrição. Mais detalhes. Isso, Mayra, atenção aí os candidatos, Enem 2026, termina no dia de hoje, dia 22 de junho, o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, valor é de R$ 85,00. Esse pagamento ele pode ser feito por boleto, também por Pix, cartão de crédito ou de débito em conta, isso conforme a disponibilidade do banco. A data final havia sido encerrada no dia 17, mas o INEP prorrogou o prazo, deu então mais 5 dias para os participantes que não conseguiram a isenção. Foi adiado, seguindo até o dia de hoje essa possibilidade de pagamento. O INEP também informou que o resultado dos pedidos de atendimento especializado vai ser divulgado no dia 26 de junho e as provas do Enem e o Enem 2026 estão marcadas, de acordo com o edital, para os dias 8 e 5 de novembro. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8 horas 15 minutos. Tem break agora, em seguida, a Rádio Opinião. Atenção, São Luís. O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. São 8 horas 16 minutos agora no Rádio Opinião de hoje. Vamos falar sobre a Semana de Meio Ambiente 2026. Para isso, a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal do Maranhão, Arkley Bandeira, e a graduanda em Oceanografia, Miriam Fernanda Pali Souza. Arkley, Miriam, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Adalberto, pelo espaço. Bom dia, ouvintes. Maravilha, olha, estamos aqui ao vivo, tá? No estúdio, quem quiser participar também, tem o nosso WhatsApp 992-17-26-47, ou então diretamente no chat, lá no YouTube, tá? Para falar, agora sim, esse microfone aqui é meio complicado. É só virar aqui, pronto, maravilha, só girar. Bom, vamos falar aqui sobre meio ambiente, né, professor Arkley? Aqui já é um ponto mais participante do Rádio Opinião, né, do Jornal Rádio Universidade, entre outros programas aqui da rádio. Mais um evento, né, este ano, o que a gente tem de diferente? Eu vou falar que tem uma serpente aí para ajudar a explicar esses fenômenos. Bom,
mais uma vez, bom dia. Estamos aqui com o nosso estudante, representando a comissão. Esse ano foi um desafio todo especial. Nós estamos com a disciplina de Geologia Geral, no âmbito do curso de Oceanografia, e nós temos um componente curricular prático, e nesse componente eu desafiei a turma para que ela pudesse pensar a crise climática, pensar a questão ambiental de uma maneira holística, não pensando ciências ambientais, área ambiental, só natureza. Eu disse, o componente humano vai ter que entrar. E, de forma muito sábia, né, essa geração ela pensa, né, a partir de muitas bases referenciais. A Lagoa da Jança estava acabando de receber a serpente icônica restaurada. E aí foi um momento de inspiração em que eles pensaram a lenda da serpente, né, que sinteticamente diz que a ilha, né, quando a cabeça da serpente encontrar o rabo, a ilha ela vai ficar debaixo d'água, vai submergir. E é uma metáfora muito interessante, porque quando a gente olha as mudanças climáticas, né, um dos ambientes que mais vão sofrer esse impacto, principalmente da erosão costeira, e do aumento do nível médio do mar são as ilhas, né, como o caso de São Luís. Então, foi muito feliz a ideia da turma, é uma ideia genuína mesmo da turma toda, em pensar a questão da serpente, a lenda da serpente, que é tão próxima do dia a dia, né, do ludovicense, do maranhense em geral, e trazer para isso o debate de mudanças climáticas e o impacto na nossa ilha. Uma maneira lúdica, né, de falar de questões tão sérias, né? Não é isso, Miriam? Sim. A ideia inicial veio justamente disso, né? De levar não só para a acadêmica, para a comunidade, porque a academia tem esse papel com a comunidade, né? De levar o conhecimento. Então, a gente quis fazer de uma maneira mais lúdica, para que a comunidade participasse do nosso evento, entendesse também, porque eles são os principais afetados, né? Sim, com certeza. Todos nós somos, né? Claro. E levando em consideração, né, que pessoas, né, que têm menos, digamos assim, menos recursos, pessoas menos abastadas, estão localizadas ali em comunidades fragilizadas de várias maneiras, né? Essas são as primeiras a sofrer, não é isso, professor? Exatamente. E pegando aqui o gancho que a Miriam colocou, esse evento, particularmente, né, é uma segunda versão da Semana do UNACE, né? É bom ressaltar que o recurso desses eventos ele vem do edital ProEx-PG, né, extensão na pós-graduação, que tem aí o PG Cult, o Prodema, e na linha de frente organizando essas atividades. Esse ano a gente fez o caminho inverso, ao invés da universidade ser ouvida pela comunidade, nós vamos fazer o contrário, a comunidade vai falar e nós vamos ouvir. Para isso, a gente tem uma programação que ela foca justamente em situações de vulnerabilidade ambiental, como você pontuou, Adalberto. Nós vamos ter a associação de artesãs do Polo Coroadinho, que trabalha com reaproveitamento de matérias-primas, pallets, tecidos, PETs, garrafas de vidro, e isso já tem um serviço ambiental bem importante. A gente tem uma série de representantes de associações e de comunidades que trabalham, por exemplo, Reviva Rio, revitalização de rios no Santa Clara, e revitalização da Lagoa da Jança, e temos uma mesa muito emblemática, que é a luta pela Resex Tauamirim, né? Tá aí muitos debates aí em torno da proteção daquela ilha, daquele território, até pela presença ancestral da comunidade, também teremos uma mesa. E a abertura, ela vai ser com o senhor Pedro. O senhor Pedro é um ambientalista nato, ele tem 98 anos, ele vai fazer uma roda de conversa contando a história antiga de São Luís por um olhar ambiental. Então, é a partir, né, da comunidade que a semana está toda estruturada. Sim. Você falou aí na reserva Tauamirim, que é uma coisa... não é de agora, né? Já tem um bom tempo esse processo todo, e estamos em um período crítico, digamos, né? Por conta da grande necessidade, né, de se determinar, finalmente determinar essa área intocável, digamos assim, de uma importância muito grande. Vocês que são dessa área ambiental, que todos estão nessa luta, né? Como é que estão acompanhando isso tudo? Enfim, são momentos decisivos, né? Exatamente, Adalberto, é de total apoio, né, a reivindicação dessas comunidades que vivem ancestralmente nesse território.
Nós não podemos falar em coesão social, em proteção de bens culturais e de modos de vida sem proteger o território. Por isso que a gente fala na perspectiva da territorialidade, né? O território ele é essencial para a organização das nossas vidas. E você conferir a proteção daquele território é garantir o direito ancestral, né, daquelas pessoas sobre aquela área, sobretudo pela intensa pressão, né, de uma série de empreendimentos que vem se implantando naquela região, né? É importante você também produzir riqueza, mas essa riqueza ela tem que ser produzida principalmente olhando a sustentabilidade e o direito das pessoas a também não querer determinados tipos de empreendimento. Então, você conferir aquele território, né, uma RESEX, uma reserva extrativista, é fazer o direito. Então, nós estamos muito esperançosos que a RESEX, dessa vez, ela saia do papel e nós teremos uma mesa com o professor Horácio aqui, que é um incansável lutador por essa agenda. Nós teremos representantes comunitários, como a Jacineide, que é estudante do Prodema, faz mestrado com a gente, é da comunidade, e nós teremos representantes do ICMBio para contar essa história para a gente, em que pé anda, né? Então, por isso também que essa perspectiva de estudar hoje as ciências ambientais, a questão ambiental associada às comunidades, é o que tem de mais inovador e de mais vanguarda dentro da academia. Miriam, essa participação também estudantil ela é extremamente importante, né? É um momento de aproveitar, é um evento que vai ter vários professores, figuras que têm um entendimento grande, né, extenso, sobre essas questões, né, do dia a dia desses profissionais, né, da oceanografia e várias outras formações. Enfim, essa participação, como chamar cada vez mais, né? É preciso existir uma preocupação por parte do aluno, as pessoas que estão se formando, né, para justamente já entrar nessas discussões, né, que já estão ali no dia a dia, né, para que sejam porta-vozes aí, pessoas da ciência e da produção científica dentro desse escopo, né? Sim, eu vejo a academia justamente como isso, né? Como alguém que vai levar esse conhecimento, né? Levar a... E é de extrema importância, desde cedo, os alunos da graduação, do ensino em geral, ter esse contato, né? Porque todos nós somos, de certa forma, responsáveis pelo ambiente em que vivemos, né? E todos nós temos que lutar justamente por isso, por um território mais tradicional, para manter nossas tradições, para manter o nosso território vivo, né? É isso que eu penso. E a continuidade da produção científica, né, professor? Exatamente. Junto disso, a produção acadêmica e, de novo, aquela produção acadêmica que esteja associada, né, a um mundo melhor, né? Eu acho que é para isso que a universidade pública ela se posta, né? Não adianta, óbvio que a pesquisa de base ela é importante, mas principalmente na área de ciências ambientais, na área de cultura, nessas disciplinas que têm conexão direta com as pessoas, né, que elas também possam contribuir para um mundo melhor, né, principalmente para garantia de direitos, né, proteção de territórios e modos de vida ancestrais, proteção ambiental integrada. Então, eu creio que é isso que é o nosso papel aqui. Para isso, a extensão universitária ela tem que estar presente em todos os nossos atos, né, não só a pesquisa. O ensino é o que é mais inerente aos nossos fazeres, mas a extensão, nesse braço que a gente lança para a sociedade, é o que faz com que nós nos aproximemos das demandas do povo brasileiro. Sim, esse evento, portanto, ele vai acontecer nos dias... Tá aqui, cadê? Perdi. 8 a 10 de julho. 8, 9, 10 de julho. Tá aqui, porque aqui estava escondido no banner. 8, 9 e 10 de julho. 3 dias, enfim, bora falar um pouquinho sobre essa programação. Bom, eu falo um pouquinho e a Miriam pega já. Bom, primeiro vamos reforçar, a inscrição é gratuita, ninguém paga nada, né? Então é uma forma também de chamar o amplo público. Nós estamos com a plataforma na Even 3, né? Eu já conversei aqui com o Adalberto, nós vamos ter o link aqui no site da rádio, mas vocês também podem buscar o link no Instagram da Oceanografia, no Instagram do Prodema e no Instagram do PGCult, que são programas de pós-graduação aqui da universidade. Então, nós temos uma programação que ela está repleta de rodas de conversa, como eu já falei para vocês, seu Pedro, mesas redondas e minicursos também. Então, Miriam fala dos minicursos aí. Sim. Lá, Miriam. Os minicursos são bastante interessantes. Alguns vão ser disponibilizados, né? Vão ser
Os palestrantes vão ser pessoas do Prodema, e todos eles têm esse intuito de falar sobre mudanças climáticas, né? O primeiro minicurso vai ser administrado pela Jordana Borges, que é um curso de introdução à cartografia e ao geoprocessamento. O segundo vai ser pela Poliana Porto, que é Do Prato ao Planeta, o desafio da sustentabilidade dos sistemas alimentares diante das mudanças climáticas. O terceiro pela Andrea Castro, que vai ser Resíduos Sólidos, Mudanças Climáticas, como a redução dos resíduos pode ajudar. E o quarto vai ser por Ricardo Mugnai, que ele vai falar sobre limnologia e como as mudanças climáticas interferem na limnologia. São mini-cursos assim, muito interessantes que trazem em vários aspectos a mudança climática. Assim. O professor Arkley vai falar lá no evento? Não, eu estou só no backstage. Sim, eu estou só ele vai só abrir. Dando vida ao evento. Mas também temos oficinas. A gente tem uma oficina de biojoias, né, reaproveitamento de materiais orgânicos para biojoias. Nós vamos ter uma oficina do grupo da professora Flávia Moschel de mudas de mangue, produção de mudas de mangue. Nós temos um outro mini curso de programas de computação Python, né? Eu acredito que são essas 3 oficinas. Sempre a programação geral no período da manhã e os mini cursos no período e oficinas no período da tarde, com certificação, né? Então, todo mundo que participar estará certificado, mas corra, porque como é gratuito, as inscrições são limitadas por conta dos espaços físicos. Onde vai ser mesmo? Nós estamos com 2 áreas. A parte da manhã, que é a palestra geral no auditório do CCBS, da pós-graduação, ali ao lado da biologia e da oceanografia, e os minicursos funcionarão na estrutura da oceanografia. Então, nós vamos estar ali no iniciozinho da universidade, ali entre o prédio da biologia, os prédios das ciências da saúde e da oceanografia. Então tem que correr para garantir o seu lugarzinho lá, né? Exato. É isso aí. Bom, muito obrigado aqui, professor Arkley Bandeira, e também a graduanda em Oceanografia, Miriam Fernanda Palles Souza, falando sobre a Semana do Meio Ambiente, né, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10, né, de julho. É isso? Isso, julho. Aqui na Universidade Federal do Maranhão. Agradeço a presença dos dois, claro, e das informações também. Muito obrigado, gente, pelo canal sempre aberto. Maravilha, pode contar com a gente. Claro, é nossa função divulgar os eventos aqui da Universidade Federal do Maranhão. Mara Nogueira, vamos aprontar aqui, porque Paulo Pellegrini vem com Copa do Mundo, comentário aqui do Boletim da Copa. Vamos para o break e a gente volta já já. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. 8h31 agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos acionando o Borges Júnior. Borges Júnior vai trazer informações sobre o governo federal, que vai começar a fazer testes com o uso de canetas emagrecedoras no SUS, o Sistema Único de Saúde. Não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. A gente volta, então, trazendo informações nesse sentido, o uso de canetas emagrecedoras, que vai entrar em teste para integrar aí, verificar a possibilidade de passar a fazer parte do SUS. O governo federal, então, inicia ainda este ano um estudo nesse sentido. Esse estudo é para avaliar o uso de canetas emagrecedoras no SUS, o Sistema Único de Saúde. A pesquisa ela deve acompanhar 250 pacientes com obesidade grave e doenças cardiovasculares. O projeto ele vai ser realizado em Porto Alegre e vai ter como foco pessoas que aguardam cirurgia bariátrica. A intenção é verificar se esses medicamentos podem reduzir complicações e diminuir a necessidade de cirurgias. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento da produção nacional e a entrada de novos fabricantes podem ajudar a reduzir o preço desses medicamentos aqui no país. O governo destaca ainda que as canetas
não vão ser tratadas como solução única. O tratamento ele deve ser associado a acompanhamento médico, também a orientação alimentar e prática de atividades físicas. Antes do início da pesquisa, Adalberto, o protocolo ainda precisa de aprovação ética. O Ministério também alerta para o aumento de fraudes e da venda de produtos irregulares no mercado. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora diretamente, trazendo assuntos de Buriticupu, o Ministério Público aciona a presidente da Câmara de Buriticupu por supostas irregularidades. A primeira Promotoria de Justiça de Buriticupu entrou com a ação civil pública, a ação movida na última semana, foi contra a presidente da Câmara Municipal, a Vanusa Ebipino Souza Fernandes, contra a ex-secretária de Educação, Salma Souza Torres, e contra a servidora Kelly Bipiano Souza. As três mulheres, segundo aí o Ministério Público, a Vanusa teria recebido salário como professora da rede municipal sem comprovação do exercício das atividades. A investigação aponta divergências entre registros de frequência e relatos de servidores da escola. O Ministério Público também afirma que a Kelly Pipino, irmã da vereadora, participava do processo de controle dos registros funcionais. A ex-secretária de Educação, ela é suspeita de ter contribuído para a manutenção da situação apurada, e de acordo com o levantamento técnico, o prejuízo aos cofres públicos pode ter chegado aí a quase R$239 mil. O Ministério, então, pede o bloqueio de bens das envolvidas, dos bens das envolvidas, e para garantir o possível ressarcimento a partir desse bloqueio. Além da ação por improbidade administrativa, as três também foram denunciadas na esfera criminal, denúncias feitas pelos crimes de peculato, desvio e falsidade ideológica. O caso agora, Adalberto, Mayra, vai ser analisado pela Justiça. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8h34 agora. Paulo Pellegrini está chegando com o Boletim da Copa. Boletim da Copa. Paulo Pellegrini, seja bem-vindo, um bom dia. O final de semana foi agitado na Copa do Mundo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto. Exatamente, né? Sábado, domingo, dia de grandes jogos. E a gente destaca, além do jogo do Brasil. Vocês me ouvem? Tudo certo, né? Tudo certo? Deu uma Beleza. leve oscilada, oscilou a internet. Ok. Mas acho que dá para continuar daí. Sábado e domingo com bastante, 4 jogos por dia, né? A média tem sido essa, e mais o jogo do Brasil na sexta-feira, que a gente não comentou, né? Exatamente. Vamos começar pelo Brasil, portanto? Perfeito. Houve uma melhora na qualidade de jogo, houve uma melhora na intensidade, na concentração, enfim, o Brasil entrou mais ligado, como era de se esperar. Quando você espera um jogo entre Brasil e Haiti, você espera que o Haiti tenha uma postura conservadora de marcação, jogando por uma bola, e não foi o que a gente viu. A gente viu um Haiti jogando em linha alta e em zaga jogando em linha, né? Proporcionando ao Brasil aquilo que o Brasil mais gosta, que é a roubada de bola e a transição rápida em contra-ataques. Então, o Brasil fez 3 e poderia ter feito muito mais nessa toada, roubando bola e jogando com o campo aberto na frente. Então, foi uma vitória, a vitória em si esperada, mas a forma não, porque a gente viu, como eu falei, um Haiti jogando para cima do Brasil, algo que não era de se esperar, levando em conta a disparidade de forças entre os dois elencos. O jogo contra a Escócia vai ter uma característica diferente. A Escócia não vai fazer isso, vai jogar toda atrás e vai marcar bastante. Vai exigir do Brasil algo que a seleção do Ancelotti ainda precisa desenvolver mais, que é controlar o jogo, jogar com a bola no pé e conseguir encontrar os espaços contra defesas fechadas. Isso vai ocorrer no jogo contra a Escócia. Então, a gente espera mais uma vitória, mas não da mesma forma. Vai ser um jogo mais difícil, mais truncado, esse jogo de quarta-feira agora contra a Escócia. Apertado, então, né? Placar apertado. Um jogo de
poucos gols, porque a Escócia também tem um poder ofensivo muito baixo, e um espaço menor para o Brasil jogar, né? A Escócia, em tese, não vai proporcionar, até porque ela tem 3 pontos já no grupo, então um empate para ela não é um resultado ruim. Com 4, ela vai brigar ali pela vaga, uma das 8 vagas de terceiro lugar, né? Para o Brasil é importante ganhar e tentar o primeiro lugar do grupo para se livrar da Holanda, né? Esse é o grande objetivo do Brasil nessa classificação, é não pegar a Holanda logo no próximo mata-mata, porque a Holanda está bem. Aí, já fazendo o link com os jogos de sábado, o grande destaque de sábado foi a Holanda. A Holanda foi extremamente eficiente, 7 chutes a gol, 5 gols. Então, um time que o ataque erra muito pouco, é um ataque letal. E contra a Suécia, que é um time de um nível alto também. Não do mesmo nível da Holanda, mas não tão abaixo assim, né? E no domingo, os grandes destaques do domingo, as 2 grandes histórias, foram a Espanha, aí sim, jogando o futebol que dela se espera, posse de bola altíssima, não dando nenhuma chance para o adversário, e Cabo Verde, que mais uma vez pegou um segundo campeão mundial, já havia complicado para a Espanha, agora complicou para o Uruguai, e segue vivíssimo aí na briga por vagas na próxima fase, em sua estreia em Copa do Mundo. Cabo Verde está uma coisa bem bacana de ver, de acompanhar, né? Está empolgando os brasileiros, principalmente, né? Tem ali uma troca muito boa de incentivo também, né? É uma coisa que eu acho que vai marcar, é uma das coisas, né, que vão marcar essa Copa com certeza, não é isso? Exato, existe uma grande irmandade em função da língua, porque é um país que fala português, foi colonizado por Portugal também, e é um país assim próximo do Brasil, né? Aí mesmo na UFMA tem muitos estudantes oriundos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, que são países lusófonos, e no Brasil tem uma colônia cabo-verdiana gigantesca também. Então, certamente é o segundo time de todo brasileiro nessa Copa do Mundo. É a seleção de Cabo Verde, é uma seleção muito próxima da nossa realidade, dos nossos costumes, enfim. E tem um time muito bom, né? Um time é um time que marca bem, ou seja, tem uma consciência tática bacana, de cercar espaço, não dar espaço para o adversário, e tem um contra-ataque interessante, um time insinuante, jogadores habilidosos, velozes na frente. Então, à toa se classificou para a Copa. Porque se a gente analisar que seleções tradicionais do continente africano não foram, como Camarões, Nigéria, que costumam ir para a Copa do Mundo, Cabo Verde foi, né? Então, assim, se Cabo Verde está lá, é porque, nesse momento, é um dos principais selecionados da África, né? Então, quando a gente olha, Cabo Verde está na Copa, não foi um sorteio, foram eliminatórias em que o time jogou e suplantou fases e fases até chegar na vaga, né? Então, é um time que merece respeito como qualquer outro que está na Copa do Mundo. Verdade. Paulo, e os jogos de hoje? Hoje tem Argentina, né? Hoje tem França também, Noruega e Senegal. Olha, tem muita coisa bacana hoje, né? Pois é, como aconteceu na semana passada, hoje é o dia dos craques, né? Está coincidindo no mesmo dia jogarem Mbappé, Messi e Haaland. São 3 das maiores estrelas da Copa do Mundo. Então a tabela está sendo generosa para os fãs do futebol, um jogo atrás do outro. 2 da tarde tem Messi, a gente fala tem Messi não desenhando da seleção argentina, mas a julgar o que o Messi fez na partida de abertura contra a Argélia, é de se esperar mais um show de Messi, até porque é um jogo difícil. A Áustria também tem um time chato, enfim, é um jogo difícil para a Argentina, mas o Messi é um grande diferencial. Então, uma jogada ali que ele tirar da cartola, ele pode decidir o jogo. Com um detalhe, lutando para suplantar o recorde histórico do Miroslav Klose, que ele já empatou, mas um golzinho dele, ele passa e passa a ser o maior artilheiro da história das Copas. Então, 2 da tarde tem a Argentina. Aí, às 6 horas, França e Iraque, mesmo raciocínio, quer dizer, lógico que a França é amplamente favorita, com o time que tem, e ainda mais com o Mbappé na fase que está. Mbappé também lutando por esse recorde, porque ele está 2 gols atrás do Messi. É um jogo em tese em que ele vai ter boas oportunidades para fazer gol, tudo em tese, claro, futebol a gente não pode afirmar nada. Então ele vai um jogo que o Mbappé vai saber quantos gols o Messi fez antes, para saber quantos ele precisa fazer para continuar essa corrida cabeça a cabeça na artilharia histórica das Copas do Mundo. E à noite, às 9 horas, tem o Haaland, né, que é o centroavante norueguês, um dos maiores do mundo,
num jogo extremamente difícil. O jogo em si é sem favoritos. Noruega e Senegal são times da mesma prateleira, com estilos diferentes de jogo, mas o craque está ali na Noruega, que é o Haaland, é o cara que, se não for marcado, pode decidir. E fechando a noite, já meia-noite, de hoje para amanhã, um jogo entre duas seleções, digamos assim, emergentes, né? Argélia e Jordânia, países que têm em comum aí a cultura árabe, mas a Argélia representa a África e a Jordânia representa a Ásia. Um jogo interessante porque uma vitória de um dos dois pode representar um terceiro lugar no grupo, que sempre luta por vaga, né? São 8 melhores terceiros que podem se classificar. Então, um dia de craques e de jogos que prometem também entrar para a história, né? Os gols de Messi, gols de Mbappé prometem sempre entrar para a história do futebol. Essa briga está muito boa, né, Paulo? Quem é que está em terceiro lugar, digamos, aí nessa corrida para ser esse artilheiro, grande artilheiro das Copas? Hoje quem está em atividade e está atrás dos dois é o Harry Kane, que é o inglês. Ele tem 10 gols. Porque o Messi chegou a 16 e empatou com o Klose. Mas o Klose é aposentado, não joga mais. O Ronaldo tem 15, não joga mais. O Mbappé chegou a 14, junto com o Gerd Müller, que foi o artilheiro dos anos 70. Aí tem Just Fontaine, que jogou nos anos 50. Então a gente tem que separar os que não jogam mais, obviamente. Os que estão em atividade, Messi tem 16, Mbappé tem 14, Harry Kane tem 10 e o Cristiano Ronaldo tem 8. Mas o Ronaldo, ele não é um grande fenômeno de Copa do Mundo. Embora ele seja o único jogador da história das Copas que marcou gol em todas as Copas que disputou. Ele marcou gol em 2006, 2010, 14, 18 e 22. Mas ele fez tipo 1 ou 2 por Copa. Não foram muitos. E se ele fizer agora, ele vai manter esse recorde, ser o primeiro e único a fazer gol em 6 Copas do Mundo seguidas. Mas ele não dá para imaginar que ele vai fazer 8, 9 gols nessa Copa. Quer dizer, pode acontecer, mas não parece fácil. Então, o terceiro na corrida é o Harry Kane, da Inglaterra, que fez 2 já na primeira partida e pode jogar mais uma Copa do Mundo também, que tem idade para isso. Pode jogar pelo menos mais uma. Com certeza ele deve chegar um pouquinho mais perto, né? Ainda nessa Copa, e a gente não pode duvidar de nada, viu? A gente, com essa Copa, não é isso, Paulo? A gente não pode mais duvidar de nada, portanto, ficam 3 grandes jogadores nessa luta, né? Nesse embate que está, enfim, uma maravilha também de acompanhar. Exatamente. Essa semana aqui, os jogos vão... a segunda rodada vai se encerrar na quinta-feira, e semana que vem são jogos no mesmo horário, né? Do mesmo grupo, no mesmo horário. Então, vão ser menos dias de jogos na terceira rodada, porque são concentrados todos no mesmo horário. E as brigas pelas vagas. A grande discussão nessa primeira fase é saber quem vai passar para a segunda. Aí começa os mata-matas. Aí fica mais fácil de entender. Para o público em geral, os jogos você ganhou, está dentro, perdeu, está fora. A partir de semana que vem. Mas ainda a gente está na fase de somar pontos, gol, saldo de gols, confronto direto, vai ter muito critério de desempate em jogo, né? Assim, vai ter muita seleção vai terminar empatada e vão para os critérios. Então ainda é meio confuso para quem não entende de futebol. É jogo a jogo. E a seleção brasileira, para nós, o grande protagonista, lutando nesse momento para ser a primeira do grupo, para escapar da Holanda. O grande objetivo de Ancelotti hoje é não pegar a Holanda logo de cara, porque a Holanda hoje, a gente tem que admitir, está num estágio de futebol acima do nosso. Então, não é um bom negócio pegar a Holanda logo de cara e correr o risco de uma eliminação precoce. É isso aí. Tivemos uma pequena turbulência aí no final dessa transmissão aí com o Paulo, né? Mas, Paulo, a gente agradece a sua presença aqui. Amanhã de volta, tá, Paulo Pellegrini, aqui no Boletim da Copa, trazendo as informações e as expectativas para mais um dia de Copa do Mundo do Carlos amanhã. Hoje a coisa vai ser muito bacana, com certeza você já prestou atenção e tem Messi, enfim, tem muitos jogadores hoje nessa disputa para essa artilharia, entre outras coisas, na Copa do Mundo. Paulo, muito obrigado, até amanhã, portanto, a gente finaliza aqui o Jornal da Universidade com o Paulo na tela, tá? Olha só, Ana Nogueira, o que é que tem agora? Tem Conexão PET, né? Estamos aqui com Conexão PET, depois tem Avançar, programa Fala Defensoria e em seguida tem Manhã 106. Com muita música e Mayra Nogueira aqui, começando a semana pra cima com você. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. Até lá.